E aí, tudo bem? Tudo certo por aqui, não é, Marina? Isso mesmo, Jonas. E vamos meio que em tom de despedida, agradecendo a companhia de vocês aqui no canal do nosso Seik TV. Ficamos muito felizes com tudo que aconteceu no primeiro seminário da juventude aqui do SEIC. E hoje estamos trazendo o último vídeo do nosso seminário, com uma abordagem um pouquinho diferente, trazendo perguntas e respostas. Dúvidas dos jovens que foram surgindo durante as palestras, que você confere agora. É isso aí. Valeu! E a pergunta que nos chegou foi a seguinte: sabemos que há as afeições dos espíritos por qualquer ser, de qualquer sexo. Mas, atualmente, não acham que está havendo um incentivo exacerbado, confundindo a cabeça das nossas crianças? Primeira pergunta. E na sequência nos diz: está deixando de ser um assunto que não trata só do, abre aspas, não vamos ter preconceito com o outro e com nós, mas está virando um assunto de, abre aspas, vamos ser todos assim, somos todos assim. O que acham de como a sociedade tem tratado esse assunto? É prejudicial? Gente, essa pergunta é bem importante. Na verdade, são vários pontos, né, em uma pergunta só. E a gente vai começar de trás para frente, certo? O que acha de como a sociedade tem tratado esse assunto? Prejudicial? A sociedade, sem as bases sólidas da doutrina espírita e também da ciência, porque nem todos buscam o conhecimento da psicologia, tem tratado esse assunto de forma não tão responsável quanto deveria. Então a gente precisa, e aí quando a gente fala sociedade, a gente fala também o movimento espírita, buscar esse conhecimento. Porque senão a gente vai tropeçar nos nossos achismos, nas nossas opiniões pessoais. Mas o que é que efetivamente a doutrina espírita, as obras básicas e as falas dos espíritos, como Emmanuel, André Luiz, Joana, Manuel Filomeno, Espírito Camilo, têm trazido, né, luz sobre esse assunto? Então, esse é um primeiro ponto. A gente precisa buscar esse conhecimento, certo? Está deixando de ser um assunto que não trata só do não vamos ter preconceito com o outro e com nós, mas está virando um assunto de vamos ser todos assim, somos todos assim. Eu entendo que a pessoa que fez essa pergunta, e parabéns por essa pergunta, essas perguntas, né, pontos de reflexão, está falando das orientações sexuais diferentes da heterossexual, que é a mais típica, a mais presente. Em nenhum momento se citou homossexualidade ou qualquer outra perspectiva na pergunta, mas a gente, pela fala, entende que é nesse sentido. Então, olha só, está virando um assunto de vamos ser todos assim. É válida a preocupação, mas será que a gente se preocupa da mesma forma com a pergunta vamos ser todos heterossexuais? A gente se preocupa com essa perspectiva? Se tivesse divulgando que todos têm que ser heterossexuais, vocês se preocupariam? É para se preocupar, porque nem todos vêm com essa perspectiva no seu planejamento reencarnatório. E no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que as principais questões da nossa encarnação a gente planeja. Então vejam, a orientação sexual, a forma como eu me atraio afetivamente, sexualmente, romanticamente, é algo muito importante, porque se a gente difere, a nossa perspectiva, a nossa realidade difere da perspectiva comum, mais típica, que é a heterossexualidade, a gente vai sofrer muitas questões que envolvem, né, a sociedade, as violências, os preconceitos. Em um programa, né, da Netflix, eu assisti um relato real de uma jovem que ela foi abandonada pela sua família consanguínea e adotada por uma outra família. Mas quando essa família descobriu que ela tinha orientação homossexual,
essa segunda família a abandonou. Um segundo abandono. Simplesmente porque ela vinha numa perspectiva diferente da maioria. E aí os espíritos nos dizem, né, com muita tranquilidade, que só um minutinho. Luana leu esse trechinho, né, na fala dela. Emmanuel nos diz o seguinte, que observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa ocorrência, no caso a homossexualidade, porque era no capítulo sobre a homossexualidade em Vida e Sexo, que Emmanuel tratava, ele vai dizer que essa ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Então, gente, é algo que é natural, que haja diversidades de expressões da nossa forma de se atrair, de direcionar a nossa afeição ao outro. A questão é que não há uma perspectiva de ser só de uma forma ou de outra, né? Quando a gente fala assim, ó, está virando um assunto que vamos ser todos assim. Não. Existem várias perspectivas, inclusive a assexualidade e muitas outras, né? A gente não teria tempo para conversar sobre todas elas. Mas se vocês perceberem, o nosso próprio modelo e guia, por ser um espírito puro, ele desprendido da matéria, não trazia as questões da sensualidade, do erotismo, que, segundo Emmanuel, é natural que todos nós tenhamos. Em Vida e Sexo, ele tem um capítulo que fala só sobre erotismo. O nosso modelo e guia, por já estar num patamar mais à frente, muito mais à frente, ele não tinha essa perspectiva do erotismo. Portanto, era muito mais para uma perspectiva assexual do que heterossexual. O nosso próprio modelo, porque a gente vai criando caixinhas e padrões que a sociedade coloca como referência, né? Como modelo, como padrão. Mas o nosso próprio modelo e guia, como diz André Luiz, pode me emprestar aqui o folhetinho? Como ele diz aqui, ó, gente, no livro No Mundo Maior, capítulo 11, ele vai dizer o seguinte, ó, erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. Erro lamentável é supor isso, que só a heterossexualidade é uma forma de se expressar as nossas afeições. Isso não deve... Troca aqui rápido. Certo. Estão aqui reclamando do tempo, né? Mas vamos lá, a gente vai dar uma resumidinha. Isso não define a realidade integral, porquanto, regendo esses marcos, permanece um espírito imortal. Desculpa, gente, vou retomar de um outro ponto aqui, só um minuto. Ele fala assim, o campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Jesus não partilhou o matrimônio normal na Terra. E, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias.
Inclusive, nas relações afetivas conjugais, Jesus também não seguiu esse padrão da nossa sociedade. Ele não constituiu uma família efetivamente, porque ele tinha o seu projeto reencarnatório para auxiliar todos nós. Então, cada um de nós tem as suas necessidades, as suas perspectivas de aprendizado, em todas essas perspectivas de expressões das nossas afeições, das nossas formas de ser. Exatamente. E aí, só para finalizar, realmente a gente não esgota de maneira nenhuma. A gente acabou escolhendo essa única pergunta sobre o nosso bloco, não esgotamos de maneira nenhuma tudo que a gente ainda pode debater sobre isso. E a gente iria encerrar destacando outro ponto da pergunta, que é quando ela cita a questão de trabalhar isso com as crianças. A temática da sexualidade, Joana fala sobre isso, é sim, para a gente abordar também com as crianças, mas a cada fase da vida, a sua devida profundidade e os seus devidos elementos. E aí a gente deixa como uma sugestão final sobre esse bloco para os meninos poderem contemplar as perguntas, reforçando o convite que Cacá fez nessa obra Sexualidade, o que dizem os espíritos e a ciência, que a gente trouxe algumas amostras, algumas pessoas acessaram. Ela está disponível pelo Amazon, né? O Kindle foi um livro organizado e ele traz vários trechos, né? É um compilado, porque acaba que a fala dos espíritos sobre essa temática fica um pouco pulverizada em algumas obras. E aí, para facilitar o estudo sobre a temática, a gente compilou nessa obra, em que a primeira parte condensa trechos, são falas dos espíritos, e na sequência alguns aspectos da ciência. Então, a gente convida vocês a estarem com a gente estudando sobre isso. Muito obrigada. Olá, pessoal do SEIC. Que alegria estar com vocês novamente. Dessa vez para responder duas perguntinhas. A primeira, em via de regra, o suicida é um obsidiado? Sim, é um obsidiado. Um ato tão grave como esse não acontece sem uma influência espiritual. Claro que a influência espiritual ela só existe porque nós permitimos, porque nós abrimos a porta. Então nós não podemos colocar tudo na conta de um espírito, na conta de uma influência, tá? Porque, como eu falei, a palavra final é sempre nossa e a gente é que abre a porta para essa influência. Porém, ela existe, a influência existe. Isso contribui para a gente chegar às vias de fato, né? Em que quer que seja. Então, um suicida, um irmão suicida, ele tem uma influência obsessiva, perniciosa, sim. Algum espírito ali que não quer o bem do indivíduo, né? E ele fica no ouvido, vai, se suicida, é melhor, vamos acabar com essa dor, né? Só para ver o mal da pessoa. E aí, se a gente tiver de ouvidos abertos para isso, sem orar e sem vigiar, nós vamos cair na influência sim. E o que fazer para fugir dessa influência obsessiva perniciosa, né? Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta se os espíritos conseguem nos influenciar em algum grau. E a resposta é muito clara, muito direta. Sim, conseguem, e muito mais do que a gente imagina. Então, o que fazer para fugir de uma influência que não é boa? A resposta também é simples. Prática do bem, oração, vigilância nos pensamentos, nas ações, nos sentimentos. Quando vê aquele pensamento que você sabe que não é legal, que você sabe que não é seu, tira esse pensamento, substitui por um pensamento bom. Ora, vigia, Jesus deu a receita. Claro, vai ter dia que a gente vai estar ali meio triste, meio borocochô, mas a gente tem que saber que esses momentos passam. Agora, eles passam mais rápido se a gente fizer o esforço, né? O esforço de manter a esperança, de manter a fé, a alegria, não é isso? Então, vamos nos apegar a Jesus, lembrando da frase de Paulo de Tarso: quando estou fraco, é que estou forte, porque o poder de Jesus habita em mim. Essas perguntas eu tenho certeza que eu faria, Bruna. Eu também, Jonas. E as respostas? Quanto conhecimento nesse nosso primeiro seminário da juventude. Só gratidão. Impressionante. Só agradecemos mesmo. Muito obrigado por tudo. Fica com a gente. Até lá.